solteiros, né? Abra o olho. Abra o olho. E os casados, depois que casa, começam a olhar os defeitos, os problemas. Fecha o olho, filho. Fecha o olho. Fecha o olho, porque se você abrir o olho, você vai desanimar. Aleluia. Gente, estou muito feliz de poder compartilhar essa mensagem hoje. Confesso, obrigado. Rafa, Deus te abençoe, viu? Sem café, a vida... Amanhã eu vou postar uma foto que agora eu vou tomar chimarrão. Você está rindo, né? Vocês vão ver, mãe. Ganhei uma cuia e umas ervas lá. Vamos ver o que eu vou arrumar aqui negócio. Muito feliz de ministrar essa mensagem hoje. Às vezes a gente fica assim, vou deixar para ministrar isso num domingo, vou deixar para falar. Eu sou o dia que Deus fala, vai embora. Não tem muita essa regra não, né? E a gente está muito feliz. Abre sua Bíblia em Salmo, número de Salmo 139. Salmo de número 139, versículo 13 e 14. Quem achou diz amém. Salmo 139. Está escrito assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Amém? Só até aí, feche teus olhos. Senhor, nós queremos te render graças nessa noite. Nós queremos pedir que nessa noite, de forma muito especial, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que seja uma noite de discernimento, uma noite de entendimento, uma noite onde o Senhor pode nos reposicionar diante daquilo que o Senhor estabeleceu, uma noite ao qual padrões errados caem por terra, uma noite ao qual aquilo que é contrário seja findado, mas uma noite onde aquilo que o Senhor estabelece, o Senhor nos criou perfeito, em perfeita harmonia, e nós caminhamos para perto de Ti, para nos aproximarmos da perfeição que é Cristo Jesus. E é debaixo disso que nós nos reunimos, querendo ser aquilo que o Senhor nos criou, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, fica à vontade. Quem eu sou em uma relação, foi o título que surgiu de primeiro momento. Ou também a gente poderia falar os tipos de homens e mulheres que se completam, os tipos de personalidade, os tipos de pessoas que acabam se alinhando dentro desse cenário ao qual nós vivemos. E você que é solteiro, preste muita atenção, você que é casado também, que a partir do momento que você se identifica, você consegue se mover melhor quando você identifica quem é o seu cônjuge, quem você é e quem é o outro ao qual você está querendo se relacionar. Cada um de nós possuímos uma personalidade, cada um de nós temos características que são únicas. Não é nenhuma novidade para nós, não somente físicas, mas comportamental. Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de agir. Deus nos fez assim, diferente. Cada um de nós somos diferentes. Quando nós olhamos até os gêmeos univitelinos, né, que são gêmeos idênticos, a impressão digital deles são diferentes. Por mais semelhanças que tenham, a impressão digital é diferente, talvez a forma de pensar, a forma de escolher, e isso é importante. Deus nos criou de forma única e especial. Não há absolutamente hipótese de ter duas pessoas iguais, não tem. Deus nos criou diferente, e tudo isso é somente para esclarecer que você é único, você é especial. Deus te criou e te fez único. E dentro disso você tem uma forma de fazer escolha. Você tem uma forma de escolher por cor. Uns gostam de azul, outros cruzeirão cabuloso, só para comentar, mas outros gostam de outras cores, de amarelo, de rosa, né? Mas cada um tem uma forma muito especial de escolher e muito única. E tudo isso está ligado com a nossa infância, com a nossa formação,
com a nossa personalidade, com a forma que nós encaramos a vida, porque cada um é fruto de uma perspectiva, cada um é fruto de uma ótica. Não tem como eu querer que uma pessoa que talvez se converteu em extrema pobreza e ela cresce, ela tem uma perspectiva e uma ótica de Deus diferente de uma outra pessoa que talvez nunca teve ausência ou necessidade de nada. Então cada um de nós tem uma ótica de Deus, uma forma que nós enxergamos a Deus, uma forma como nós enxergamos o outro. Tudo isso faz parte do nosso ciclo. Não tem como comparar a personalidade de duas pessoas assim, são diferentes. Está tranquilo? Amém? Nada novo, todo mundo é diferente. E dentro disso, a gente precisa entender algumas coisas. Que o problema não é ser diferente. O problema é quando nós nos aproximamos. O problema é quando nós decidimos estar perto. A dificuldade começa a acontecer quando começamos a nos relacionar, quando começamos a lidar com a diferença que existe no outro, quando começamos a lidar com aquilo que não sai da forma que a gente espera, quando a relação foge do nosso controle ou daquilo que nós achamos que a pessoa deveria fazer. E quando nós entendemos um pouco do perfil do outro, isso facilita todo o nosso relacionamento. Isso diminui as nossas brigas, os nossos atritos, os nossos conflitos. Quem nunca ouviu uma frase, não, mas como fulano é difícil. Nossa, como fulano consegue pensar dessa forma e escolher dessa forma. Cada um possui uma personalidade. Agora você queira ou não, Deus nos criou para se relacionar. A Trindade vive em perfeita harmonia, em perfeita relação. Deus criou o homem para se relacionar não só no âmbito de estabelecer, de firmar, de se casar, mas Deus criou o homem para se relacionar. O homem é um ser relacional. O relacionamento faz parte da característica e daquilo que Deus criou. Se a pessoa está vivendo fora dessa relação, ele está já disfuncional diante daquilo que Deus estabeleceu. A relação interpessoal faz parte desse projeto. E a pergunta que a gente precisa entender é: quem é você numa relação? Quem você é diante de um cenário relacional? E a gente precisa entender algumas coisas. 1 Coríntios capítulo 11, verso 8. Deus ele é perfeito, amém? Todo mundo concorda que Deus é perfeito? 1 Coríntios capítulo 11, no verso 8, diz assim: pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Algumas traduções pode estar escrito: pois a mulher não foi feita, pois o homem não foi feito para a mulher, mas a mulher foi feita para o homem. E esse, pois a mulher não foi, o homem não foi feito da mulher, diz da origem do homem. E depois fala que a mulher se originou do homem e para o homem. Quando nós lemos em Gênesis, a gente vê que o Senhor fala: olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Deus decide criar uma mulher para o homem, amém? Então o homem, ele foi criado para se relacionar, o homem com a mulher foi criada para que o homem não pudesse estar sozinho dentro desse projeto do Senhor. Tem uma aula que a gente dá no curso de casais que chama 5 linguagens do amor, e ela fala um pouco dessa necessidade de você entender quem é o outro numa relação, onde explica melhor qual é o outro, qual é a forma dele pensar, qual é a forma dele agir. E assim também existe alguns tipos de personalidade. Gente, isso aqui não é para fechar um assunto ou para dizer que é assim, pronto, acabou e põe um ponto final. De forma alguma. Você vai ver características suas em um ou mais perfis. A ideia é apenas abrir o seu entendimento diante disso que nós vamos tratar nessa noite. E esse sermão ele foi feito em cima de um livro que chama O Caminho da Felicidade. Sugiro a leitura, vale a pena para que você aprofunde um pouco mais. Existem alguns perfis de homens e existem alguns perfis de mulher, amém? São personalidades, o homem tem uma personalidade e a mulher tem outra personalidade. E cada personalidade masculina, ele de uma forma ou de outra, ele requer que a personalidade feminina seja mais ou menos equiparada. Quando há essa
essa divergência muito grande, é onde a gente vê os choques relacionais. É onde a gente vê a dificuldade do homem conseguir se alinhar com a mulher conseguir se alinhar com o homem, e vice-versa. A gente vê que, não bate, porque ele não está entendendo qual é o perfil dela, e ela não está entendendo qual é o perfil dele. E aí, quando não se entendem, há o atrito. E o primeiro perfil de homem que eu vou falar, e você vai ir se identificando, tanto o perfil de homem quanto o perfil de mulher. E no final você fecha e vê qual que se encaixa mais com você. O primeiro perfil é o perfil do homem comandante. O homem comandante, ele deseja chegar em casa todos os dias e encontrar a sua esposa ali, sempre ali, pronta para servir. Ele é um homem forte, que às vezes pode até parecer rude em primeiro momento, mas ele possui um bom coração. Sua mulher precisa aprender a tratar e a lidar com ele, porque ele não pode ser muitas das vezes contrariado. Ela precisa entender e não se ofender facilmente, porque o homem comandante muitas das vezes ele tem um perfil talvez mais impositivo, ele tem palavras muitas das vezes talvez mais duras, mas é porque faz parte do seu perfil. Enquanto muitos talvez se esquivam de não querer fazer algo, de não querer estar em uma posição, o homem comandante não. O homem comandante, ele costuma ser um líder nato, ele está disposto a estar à frente, ele não mede esforços, ele não tem medo da multidão, não teme a responsabilidade de estar à frente de alguma coisa, ou até mesmo de pessoas. E o homem comandante, ele tem uma facilidade em dizer, olha, o que precisa ser feito? Ele não tem dificuldade de falar, olha, vamos fazer assim, olha, vamos fazer ali, mude de posição. Ele não tem dificuldade de estar no comando. Isso é algo que faz parte da sua personalidade. Ele não está muito preocupado com a opinião dos outros, com o aborrecimento da opinião dos outros. Ele não está muito preocupado para aquilo que os outros estão pensando. Ele está debaixo da sua opinião e assim ele segue firme. O homem comandante, ele pode e tem capacidade de comandar grandes instituições, pode ser um grande líder político, pode exercer um cargo militar. Eles são muito bons em cargos militares, porque esse perfil de comandante faz parte. Mas esse homem comandante, ele também é um homem que está disposto a fazer grandes sacrifícios pelo bem das pessoas. Ele é aquele que tem um problema, ele não mede esforço, ele se joga, ele vai e ele quer tentar ajudar. Se compromete a ajudar, se compromete até com os recursos próprios para poder olhar e falar, agora está bem para todo mundo. O homem comandante, ao mesmo tempo que ele é firme, que ele é rígido, em alguns aspectos ele é aquele que tem capacidade de se sacrificar para ver com que a sua família ou as pessoas da sua volta estejam bem. Normalmente o homem comandante é aquele que se sacrifica, mas dá a volta por cima. E se for um homem espiritual, um homem maduro, um homem inteligente, ele é aquele que vai servir a comunidade, ele vai se envolver em causas comuns, é aquele que vai lutar para que as coisas caminhem, é aquele que tem disposição de virar e falar, não, eu boto minha cara para bater, eu vou para frente. Mas se for um homem carnal, se for um homem que ainda não teve um encontro com Cristo, ele costuma ser um homem egoísta. Seus filhos, a sua esposa, os seus funcionários irão sofrer, porque ele já é ríspido, ele é um cara duro, e ele é um cara muitas das vezes sem misericórdia, quando ainda não teve um encontro com Cristo. Sabe, uma das características que é muito marcante de todos os homens, e aí falo para as mulheres, mas ela é mais acentuada no homem comandante. Gente, se tem uma coisa que homem nenhum, mulheres, preste atenção, casadas e solteiras, uma coisa que homem nenhum consegue lidar e conviver com desrespeito. Deus colocou algo sobre o homem e o homem precisa ser respeitado. E o homem não consegue viver uma vida desrespeitosa, está fora do DNA do padrão. O homem, já fizeram pesquisa, o cara prefere viver no deserto sozinho o resto da vida do que viver sendo desrespeitado. A honra para o homem é muito importante.
E para o homem comandante, então, é algo que está talvez no nível um pouco acima. O homem comandante, ele tem extrema dificuldade de ser desrespeitado e desonrado. Ele tem dificuldade de lidar com esse perfil, com a desonra. Quando ele fala, olha filho, faz isso, e não faz, não segue as suas orientações, ele tem muita dificuldade de lidar com isso. Está fazendo algum sentido para você? Conhece alguém assim? Alguns, né? Alguns conhecem, outros não. E aí o homem comandante geralmente, vou continuar dando perfil aqui para você entender um pouco. O homem comandante geralmente casa com uma mulher bonita, gente. Ele casa-se com uma mulher bonita, porque de uma forma ou de outra a sua esposa é um troféu para ele, é uma conquista. E se a mulher do homem comandante for sábia, ela vai se assentar com ele junto com o trono no segundo lugar. O homem comandante é quase autossuficiente, mas se a mulher for sábia e conquistar o coração dele, ela tem tudo que ela quiser com esse homem. O perfil da mulher que adapta com esse perfil de homem é a mulher tipo rainha. Amém? Tem rainha aqui, gente? O homem comandante, ele tem todas essas características, e não menos necessário para caminhar com ele é uma mulher que tem essa característica de rainha. E uma das coisas que o homem comandante não consegue, ele não vai conseguir lidar dentro da relação conjugal, é com o desrespeito. Gente, o homem comandante, a mulher que identifica, pô, meu marido tem esse perfil. Você quer ver uma coisa que faz com que o homem se afaste, se reprima, é se ele se sentir desrespeitado. O homem comandante, quando ele se sente desrespeitado, ele vai se recuar, ou ele vai travar. A maior causa de divórcio nesse perfil acontece exatamente por causa disso, porque o homem se sentiu desrespeitado, e ao se sentir desrespeitado, não conseguindo lidar com a situação, ele acha que a solução é o divórcio, que a solução é se separar, mas ele não consegue entender que há conserto, né? E cada dia o que a gente propõe é conserto, é resolver. Ele não consegue lidar de forma simples com isso. Duas coisas que o homem comandante não consegue lidar: é o desrespeito, e outra coisa que você precisa entender e não esperar do homem de perfil comandante: auxílio nas tarefas diárias. Não é muito do perfil do homem comandante ajudar nas tarefas diárias, ajudar muitas das vezes na criação dos filhos, não no sentido que o homem vai se esquivar, mas no sentido que o homem não vai, talvez, ser aquele pai que fala, não, eu vou cuidar aqui. Ele vai exercer o seu papel, a sua função, mas ele não é alguém que está sempre participativo disso. Outra característica do homem comandante: trabalha duro. É um homem normalmente que não tem preguiça de trabalhar, não tem preguiça de ser o provedor da casa, não tem preguiça em fazer com que a mulher, muitas das vezes, e na maioria das vezes, a esposa do homem comandante, ela não trabalha, porque ele prefere que ela fique ali, disponível para ele, no sentido de cuidar dele, de cuidar da casa, cuidar dos filhos. E aí entra a chave: se a esposa e os filhos do homem comandante souber honrar ele da forma certa, como lhe é devido, como lhe é bíblico, como lhe é, vamos assim dizer, ordenado, elas têm tudo, gente. Agora, o homem comandante, ele tem uma característica ruim: ele se torna frustrado quando não alcança os objetivos. Tem muito homem comandante que está frustrado, e aí o homem comandante frustrado se torna ríspido, se torna uma pessoa difícil de lidar, difícil de mexer, porque se frustrou ao não conseguir alcançar os seus objetivos. O homem comandante, ele é um cara que ele vai para cima.
E aí, se a mulher não entender o seu papel e o seu perfil casando, ou se irá casar com um homem com esse perfil, eles vivem um choque. Porque a esposa do homem comandante, ela precisa caminhar junto com ele. Há uma visão que Deus estabeleceu para ele e ela precisa caminhar junto com ele. Só que se ela traçar planos paralelos, eles vão se divergir. A mulher que é casada com um homem comandante, ou que identifica esse perfil no homem, ela precisa entender a necessidade de muitas das vezes renunciar aos seus planos, aos seus projetos, para poder cuidar do marido, cuidar daquilo que ele está fazendo. Talvez você, mulher, pode estar olhando aí e falando assim: pastor, renunciar meus planos para cuidar do meu marido? E realmente, talvez esse discurso soe muito ruim para quem vive neste mundo e para quem está debaixo das regras deste mundo. Mas para quem entende os princípios que Deus estabeleceu, isso não é nenhuma novidade. Para quem entende aquilo que Deus estabeleceu no propósito de unir um homem e uma mulher, entende com muita facilidade que a mulher, o homem é o provedor, é o cabeça da casa, é aquele que está governando na direção, e a mulher é aquela que vai auxiliar, e auxiliar de acordo com a necessidade do marido. Olha para você ver, quando Deus fala assim, ó, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, a gente só auxilia alguém aonde ele precisa de ajuda. Você, mulher, precisa entender que você vai auxiliar o seu marido aonde? Na onde ele precisa de ajuda, na área que ele tem dificuldade. Ele precisa ser auxiliado aonde ele precisa de ajuda. E aí talvez entra as dificuldades de falar: olha, como assim? Gente, Deus chamou muitos casais, e aí a disfunção de propósito está muito nisso. Deus chamou muitos casais para que a esposa cuide do marido. Você já ouviu falar: não, meu propósito, meu ministério, meu chamado é cuidar do meu marido? Está bugando aí, né? Está difícil de aceitar? É bíblico, filho. Só lê a Bíblia. O problema é que a gente quer viver os nossos planos e não os planos de Deus. A mulher rainha casada com um homem comandante, ela precisa entender que ela muitas das vezes vai abrir mão dos seus planos, dos seus sonhos, para viver os planos do marido. E aí, a mulher que consegue fazer isso, o homem comandante irá honrar, irá fazer com que ela se assente junto com ele quando ele chegar nos locais. Se ela permanecer do lado dele, apoiando, ela vai desfrutar de tudo que eles conquistarem junto. O ditado mais comum quando se fala do homem comandante é o seguinte: por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Quem nunca ouviu isso? Por trás de um grande homem. Palavra-chave desse perfil de homem e perfil relacional é honrar, obedecer e ser feliz. Pastor, você está falando do homem, do perfil do homem, e falou pouco do perfil da mulher. Gente, a gente precisa entender que o que nós vivemos hoje como sociedade, muitas das vezes ele é disfuncional. Ele é antibíblico, ele é contrário ao que a Bíblia estabeleceu. Eu não estou falando que é errado a mulher trabalhar, auxiliar o marido e juntos eles é auxiliadora, é necessário que as finanças da casa a mulher auxilie, amém. Ela é auxiliadora e auxilia na área que é necessária. Mas eu quero te mostrar que isso não é uma regra e um perfil. O perfil é que o homem é o provedor da casa. O perfil é que o homem é que sustenta a casa. E aí a gente vê uma geração talvez de homens que não conseguem entender que Deus os chamou para ser provedor da casa. Embora sua esposa o auxilie, esteja junto com você, você ainda, a responsabilidade é sua e não dela. A responsabilidade, quando tem um pedreiro e um ajudante trabalhando junto, a responsabilidade é de quem está fazendo ou de quem está auxiliando? De quem está fazendo. Então não transfira a responsabilidade que Deus colocou sobre a vida de homem, de ser provedor, para sua esposa que é só auxiliadora. Não transfira.
E aí a gente vê as dificuldades, às vezes, das mulheres achar homens para se casar, porque os homens não entendem que eles precisam assumir essa responsabilidade dentro da casa. O segundo perfil de homem, o primeiro é o comandante, e a mulher que alinha com ele é a rainha. O segundo perfil é o homem visionário, é o homem de visão, é o homem que está pensando lá na frente, é o homem que reflete a natureza de Deus por meio do Espírito Santo. A maioria dos profetas e todos os sonhadores muito antenado com as coisas que Deus está indignado, sabe? Ele é um homem que consegue muitas das vezes ter percepção da indignação e daquilo que Deus quer fazer. Se esse homem visionário for pastor ou ele é profeta, ele estará sempre incrementando a programação, sempre inventando uma coisa nova, sempre tentando fazer alguma coisa para não cair nas mesmices, sempre inventando. Normalmente quem reclama do homem visionário, às vezes nem é a esposa que reclama do homem visionário, gente. Às vezes quem reclama muito do homem visionário são as pessoas que estão na sua volta, que falam, não, mas fulano agora já está pensando em outra coisa, fulano está fazendo outra coisa. Não, hoje eu vou rodar de Uber, não, e agora? Não, montei um negócio, estou fazendo isso. Não, e agora? Não, aquele negócio não deu certo, não, eu estou numa representação. E não para, não consegue canalizar o seu foco para fazer uma coisa e chegar ao final. Pastor, beleza, entendi esse homem visionário. Que mulher que encaixa com um homem desse? Sabe por quê? O problema é depois que casou. E aí, por que eu estou te falando isso nessa noite? Porque para você que não casou, você vai conseguir talvez ter uma dimensão, uma percepção de algo. Mas e para você que já casou, e agora? Qual que é o tipo de mulher que consegue encaixar com um homem desse? A mulher elástica. A mulher elástica, isso mesmo, a mulher que consegue se adaptar. A mulher do visionário se chama mulher elástica. É preciso ser flexível. As mudanças constantes que ocorrem no seu casamento e na mente do seu marido. A mulher elástica, ela precisa decidir ser companheira do seu marido, independentemente do que esteja acontecendo. E talvez isso é uma das dificuldades que a gente vê nos relacionamentos, nos casais de hoje. Gente, é muito fácil se manter casado enquanto as coisas vão bem. É muito fácil se manter casado enquanto o marido está novinho, a esposa está novinha, tudo em pezinho, tudo top, está tudo muito bom, e está pagando as contas, e ó, e o pau quebrando, vocês estão entendendo, né? Todo dia, aquela coisa toda, né? O pessoal nem entendeu, eles nem se lembram mais o que é. Os casados nem lembram mais o que é isso. O problema é quando as coisas não dão bem. O problema é permanecer casado enquanto as coisas não saem mais da forma que era. E aí a mulher elástica, ela ensina essa decisão. Gente, se permanecer casado é uma decisão. Se permanecer numa relação é uma decisão. A gente sabe que existem situações, circunstâncias que talvez levam ao divórcio, causa, e não estou entrando nesse mérito hoje, mas a gente precisa entender e o que nós podemos fazer para permanecer. Porque muitas das vezes são coisas simples, gente. O que começa a desgastar casamentos, a maioria das vezes são pequenas coisas. Começam com coisas pequenas, com o marido sendo disfuncional na sua função, independente do seu perfil, se é comandante, se é visionário ou se é o outro que a gente vai falar. Existe uma função que não tem a ver com perfil psicológico, tem a ver com o mandamento de Deus, com aquilo que Deus ordenou. Existe um perfil e um padrão para uma mulher que não tem a ver com isso que eu estou falando, tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu, que ela vai ser uma mulher idônea, que o marido é o cabeça do lar, e que juntos eles vão estabelecer. O problema é quando as disfunções acontecem. E em meio a esse cenário, a gente precisa entender, eu decido permanecer casado, eu decido permanecer uma aliança. A gente não sabe mais o que é fazer aliança, gente. A gente tem dificuldade. Os nossos relacionamentos se tornam descartáveis. Você quer um exemplo? E aí vou falar aqui
de uma realidade da igreja, mas isso reflete um pouco daquilo que a gente está vivendo nas nossas relações, sejam conjugais, ou sejam em todas as esferas. Os relacionamentos são descartáveis. As pessoas frequentam uma casa, uma igreja, enquanto a igreja oferece, serve. Amam o pastor enquanto o pastor não corrige. O dia que o pastor corrige, acabou a graça, acabou o pastor. Aí o pastor que era top agora é a terceira pessoa do inferno. Gente, é assim. Os nossos relacionamentos são descartáveis. As pessoas viram as costas, continuam caminhando, independente do outro. Então os nossos relacionamentos se tornam só por interesse, nunca por propósito. E a gente precisa entender que se relacionar, independente da esfera, é bíblico e é o mandamento de Deus. Ah, pastor, não sou de muitos amigos. Não, queridão. Amigo é uma coisa que de fato provavelmente você não vai ter muito. Mas nós precisamos ser pessoas relacionais. Os nossos relacionamentos não podem ser só por interesses ou por obrigações de agenda. Não, eu só me relaciono com o cara lá do trabalho. Não, eu me relaciono com o cara aqui. Não, eu sou amigo do pessoal dessa empresa que eu estou trabalhando. E aí? Não, quando eu sair da empresa eles não são mais meus amigos. Agora eu vou para outra empresa e faço novos amigos. Pô, então não existe continuidade, fidelidade de relação? Eu entendo que você não vai conseguir manter e sustentar tudo, mas espera aí. A gente precisa entender o que a gente está vivendo. A mulher elástica, ela precisa e ela decide manter esse relacionamento com esse homem. Ela precisa entender, olha, é o perfil do meu marido ele vai estar sempre fazendo. Gente, quando é o perfil, o pastor pode aconselhar, o pastor pode trazer alguma direção, ele pode encaixar aquele perfil para aquilo que é bíblico, mas ainda assim é um perfil dele. Vocês conseguem entender? A pessoa pode ter um perfil de comandante e estar totalmente embasado biblicamente. Ele pode ter um perfil visionário e continuar totalmente biblicamente. Ele é o provedor da casa, ele dá as direções, mas hoje ele mexe com venda de carro, amanhã ele mexe vendendo Minascap não, vou trocar o exemplo. Ele vende outra coisa. Nossa, sabe uma das coisas que minha esposa falava quando eu trabalhava por conta própria? Ela falava assim: como eu queria que você tivesse um emprego fixo, um horário, carteira assinada, um salário. E eu falava: cruz credo, sai de mim. Nunca gostei, nunca foi o meu perfil, nunca dei conta disso. E ela precisou aprender a lidar comigo, com o meu perfil. E eu era o provedor da casa, eu era quem supria. Biblicamente embasado, mas ainda com um perfil. Entendeu? Não tem a ver com estar ou não estar, biblicamente tem a ver com o perfil. Agora, o homem visionário, ele é muito propenso à melancolia. Porque como ele fica muito no campo das ideias, do pensamento, quando ele não alcança, quando ele não consegue se situar, ele vira melancólico. E se a esposa desse homem não souber lidar com ele, não souber impulsionar, falar: não, meu amor, vai dar certo. Mulher, estou pensando em garimpar ouro agora. É porque ali naquela lagoa está descendo uma água. Meu amor, vai lá. E ela fala com ele: vai lá, só garimpa esse negócio. E depois ela vai orar e fala: Deus tenha misericórdia desse homem. Tira da cabeça dele tudo que não te pertence. É saber lidar com a situação. A mulher elástica precisa saber lidar com as aventuras do seu casamento. Outra coisa, que o homem com um perfil visionário, preste atenção, isso não é só para casamento. Se você conhece alguém que tem um perfil visionário, não fala mal de pessoas perto dele, não. Porque como ele tem um senso de justiça muito grande, ele tende a tomar aquilo para ele. E aí ele vai olhar para aquela pessoa e ele não dá conta, porque ele tem um senso de justiça dentro dele. Ele vai querer movimentar o negócio, ele vai falar: não, vamos ter relação com essa pessoa, não. Então assim, esposas que têm marido visionário, ou se você conhece alguém que encaixa nesse perfil, fica falando mal de ninguém perto dele, não. Já falar mal dos outros já está errado, já não é bíblico. Perto dele, então,
pior ainda. O homem visionário, ele é um homem que ele pode causar uma forte divisão dentro da igreja local. Porque ele é alguém que muitas vezes, quando inculca com algo que vai defender, ele vai para cima disso. E a esposa do homem visionário, a mulher elástica, precisa ser pacificadora, auxiliadora idônea, ganhar o coração dele para pôr ele no lugar certo. O ditado desse casal: ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. O comandante, por trás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. E o visionário, ao lado de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Último, estou encerrando, já acabou meu horário, me conceda graça e misericórdia aí. É o homem estável. A maioria dos homens da face da terra possui esse perfil. Por incrível que pareça, a maioria dos homens possui um perfil estável. Deus não chamou todos para ser visionários, Deus não chamou todos para ser líderes, Deus chamou poucos para liderança, poucos para ser visionários, no sentido de perfil, de identidade, mas Deus colocou como de forma maioria o homem estável. O homem estável. Pastor, o homem estável, isso mesmo, o homem estável. E quando você entende o perfil do homem, ou do homem estável que está com você, ou você pretende, isso é libertador. O visionário é aquele que começa as brigas, o comandante é aquele que chama a tropa e vai para o combate. E o estável, normalmente, ele é um soldado dessa tropa, ele está ali disposto a guerrear, é um homem íntegro, é um homem que está disposto a ir. Gente, dentro disso, só para entender, não tem melhor, não tem pior, são perfis de cada um. O homem estável, ele é fiel. É uma das características desse homem, ele é fiel, é um homem leal, é um homem que trabalha constantemente para sustentar a sua família. Normalmente não troca de emprego, talvez trabalhe em 2 ou 3 empregos. Antigamente trabalharia um emprego para o resto da vida, no máximo 2. Hoje em dia, nesses dias, eu vou falar que ele trabalha em 3, 4. Mas não é alguém que troca muito de trabalho, é previsível. E por isso as pessoas têm prazer em confiar nele, em contar com esse homem, falar, pô, fulano é confiável. O homem estável, dentro de todas as características, ele acaba sendo aquele que mais parece com Jesus, porque ele consegue ter equilíbrio nas suas emoções, ele consegue de fato ser estável. O comandante, o visionário, por causa dos seus perfis, muitas das vezes rompe com esse perfil. Mas o estável, ele consegue, muitas das vezes, expressar até Jesus muito mais do que os outros. Jesus disse que veio para servir e para dar sua vida em favor de muitos. Esse normalmente é o lema do homem estável. O homem estável, ele está sempre disposto a servir. Não, eu posso te ajudar, eu posso fazer por você. É um cara que não mede esforços para estar ajudando. Segundo os padrões humanos e mundanos, para alguns, um homem estável talvez pode ser considerado como fraco, mas na verdade ele é um homem forte, íntegro, e é um homem que pensa muito antes de tomar suas decisões, né? Ele é um cara que não tem prazer em se promover. Normalmente o homem estável costuma ser alguém dos bastidores, alguém, não, eu quero só ajudar, eu não preciso ser propagado, ou que meu nome seja propagado, eu quero só poder ajudar. A mulher desse homem, ela precisa entender as qualidades, e ela é quem vai propagar o marketing desse marido, ela é quem vai falar aquilo que ele é capaz. E a mulher que entende um homem estável, ela precisa entender que ela é uma felizarda, de poder casar com um homem assim. O homem estável, ele raramente, quando você olha para esse perfil, você vê
esse perfil com divórcios, porque ele consegue manter, ele é fiel, ele mantém no mesmo trabalho por 30 anos. Ele se mantém casado independente. O que um homem estável precisa é de uma mulher que caminhe do lado dele. Há muita inveja das outras mulheres quando conhece alguém, e no bom sentido, que é casado com um homem estável. Porque um homem estável ajuda nas tarefas do lar. Ele escuta a esposa quer conversar, ele está ali, não, meu bem, vem cá, eu quero te ouvir. Ele está sempre disposto a servir, sempre disposto a escutar ela, sempre disposto a ajudá-la. Tem alguém aí que é casada com um homem estável? A gente brinca assim, quando há um bate-papo entre as mulheres, a mulher elástica fica impressionada como essa mulher tem um marido tão equilibrado. A rainha, mulher do comandante, olha e fala assim, como que você tem tanto tempo livre para fazer tanta coisa? Porque o homem estável ajuda nas tarefas da casa, está sempre disposto a ajudar. Esse homem é um homem preparado, é um homem que Deus estabeleceu. O pessoal do louvor pode subir, eu vou encurtar um pouquinho. Gente, qual que é o problema que a gente vê da mulher que é casada com um homem estável? Na maioria dos casos, quando acontece, se acontecer algum divórcio, normalmente é a mulher que abandona o homem. O homem estável, ele costuma permanecer na sua posição. A mulher que é casada com um homem estável e não consegue entender o perfil do seu marido, às vezes ela fala assim, nossa, mas esse homem não toma uma decisão. Esse homem, eu queria que esse homem fizesse alguma coisa. O meu bem, fala alguma coisa aí. Quando chegar lá, você fala assim, tá? Ei, se posiciona. Você não vai fazer alguma coisa, não? É impressionante que a mulher que é casada com um homem estável, muitas das vezes ela está, tentando impulsionar. E aí, mulheres, qual que é o perigo disso tudo? É de você não entender que seu marido é um homem estável, e por ele ser um homem estável, isso não tira a autoridade que Deus estabeleceu sobre a vida dele. E por mais que você tenha que ser auxiliadora, muitas das vezes você tem que falar, vai filho, vai para cima, dá um empurrãozinho nele, mas ainda assim entender quem ele é diante da relação. A mulher que é casada com um homem estável, é um relacionamento muito, vamos assim dizer, perigoso, porque ela tende a ser murmuradora, e ela tem que ser a mulher que mais pode ser influenciada pelo espírito de Jezabel, de querer tomar o lugar do marido, de querer tomar as decisões. E o homem estável é um perfil dele, mas se tiver aqui a gente vai trabalhar, que ele não vai, mesmo dentro de tudo isso, ele ainda precisa entender que ele é o responsável, que ele é o cabeça, que Deus chamou ele como provedor e sacerdote. Existe esse perfil, pastor. Você não falou qual que é o perfil da mulher casada com homem estável. E aí? A mulher casada, o perfil da mulher casada com homem estável, normalmente, gente, é a mulher águia. É a mulher que vai para cima. E eu conheço vários casais assim. É impressionante que é tão diferente. O cara, ele é estável, ele é mais tranquilo, e a mulher, aquela para cima, é aquela agitação, é a mulher águia. Pastor, mas e aí, como é que faz? O cara é estável e a mulher é águia. Se complementam, gente. Casamento é isso, é se complementar na adversidade, é se complementar onde o outro tem dificuldade, é entender que aquilo que eu acrescento no outro, eu não diminuo o outro, porque eu acrescento, pelo contrário, juntos nós somos mais fortes, e juntos nós estabelecemos aquilo que é propósito de Deus. Se coloque sobre os seus pés, que você possa entender nessa noite, você que já é casado, você que já casou, todo mundo identificou o perfil do casal aqui? Amém? Do marido, da esposa. E para você que é solteiro, abre o olho para você ver
Que tipo de marido? Porque talvez você é uma mulher águia e está querendo casar com um comandante. Aí vai dar ruim. Vai dar empate.